É isso mesmo que vocês estão vendo, tá? Vídeo guia da Série A do Campeonato Brasileiro em pleno janeiro. Uma tradição, Cássio, do 45 minutos, que antes a gente chamava de áudio guia. Gravávamos esse programa apenas no formato podcast. E desde que entramos no YouTube, o áudio guia, o clássico áudio guia, o tradicional áudio guia, virou o primeiro vídeo guia oficial do Campeonato Brasileiro. Mas em janeiro a gente nunca tinha feito e começamos a gravar esses conteúdos agora, faltando uma única semana para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, que acontece no dia 28 de janeiro. Nessa temporada, a gente vai dividir o nosso videoguia em algumas partes. Nesse primeiro programa, o foco é esse que vocês estão vendo na tela. Primeiro, claro, detalhar o que nos traz até aqui em janeiro, o novo calendário, tá? Depois de analisar o calendário, a gente vai para as novidades do regulamento. Tem pelo menos duas novidades relevantes nessa temporada. A nova geografia, e a partir da nova geografia, a gente traz aquela apresentação, tá? Que já está rodando nas redes sociais, de quanto cada clube vai precisar percorrer em quilômetros nessa temporada. Esse aqui é o primeiro programa, é o vídeo que vocês estão vendo agora. Mas se liguem, tá? Procurem no nosso feed que vocês vão ter vídeos sobre distribuição das ligas e direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e depois todo aquele nosso conteúdo mais técnico em que a gente resgata os vários rankings históricos, rankings de participação, de G10, de G4, focados no Nordeste, também para além da nossa região, tá? E já na semana de estreia do Brasileiro, a gente apresenta o raio-x das 20 equipes e a boa e velha tier list que a gente vai fazendo ao longo do Brasileiro, versões atualizadas. A primeira é antes da primeira rodada, claro. Aí na 10ª rodada a gente atualiza e no final do primeiro turno a gente faz a versão final das nossas tier lists, essa aqui da Série A. Segunda ou terça-feira, tá? Essa tier list já vai estar no ar, mas os outros vídeos vão entrando em sequência a partir desse vídeo E que já você começa a ver agora. e já é uma tier list, Fred, com um time com 4 jogos, talvez 5 jogos ali. É o máximo que vai dar para fazer esse ano. A gente fazia com Crise, 14, com 15, né? alguns em crise. Crise de 25, tem gente que não dá nem tempo de o cara pagar a crise de 25, lá você traz na bagagem aí, e realmente essa tier list vai ter um cenário bem curioso. E a gente abre, Cássio, esse videoguia, essa primeira parte do nosso videoguia, com um novo calendário, tá? 28 de janeiro começa a Série A. E eu estava produzindo o programa e perguntei: Cássio, puxa aí pela sua memória. Já tivemos uma Série A tão cedo, começando tão cedo, na história, ou pelo menos na história recente do Campeonato Brasileiro, Cássio? Já, até mais cedo, por um triz, né. O Campeonato Brasileiro sempre foi, quase sempre era um torneio após os estaduais, né, assim, os estaduais abrem a temporada É que o que a gente vinha acostumado, né? é o clássico, os estaduais abrem, geralmente duravam 6 meses, e o brasileiro começava até em agosto em alguns anos, então era comum, Fred, durante muito tempo, metade do calendário era do estadual, ou até um pouco mais, e o restante era do brasileiro. Não existia a Copa do Brasil, tô falando no tempo que não existe nem Copa do Brasil ainda. Se você for para a Taça Brasil, é até diferente, que o estadual toma todo, que a Copa do Brasil é como em mata-mata, ela tá ali espaçada no meio do estadual, e o estadual realmente toma quase o calendário inteiro, com o restante outras competições, quadrangulares, triangulares, enfim, amistosos. Quando a Copa do Brasil surge ali em 89, aí quando ela foi disputada em 89, ela foi realizada entre o estadual e o Campeonato Brasileiro. Ela pegou, Foi em sequência. se eu não me engano, foram 2 meses, quarto domingo, tanto é que a primeira final, se você puxar pela memória, é no sábado. Sim, sim. Tem uma foto clássica da Ilha do Retiro, do jogo de ida da final, né? Com os torcedores todos No sol. com as mãos assim, protegidos E do alguns sol. outros É uma jogos à foto noite. clássica da Placar. Já usou várias vezes a Placar essa foto. Tem um estado lá em Fortaleza que é até pior, que acho que é o Domingão, que é meu amigo, tem um poste, um sol danado, e ela faz um caminho, uma diagonal de sobre, a galera fica sentada na Na diagonal. diagonal da sombra, é. Então, a Copa do Brasil, quando foi criada ali em 89, Fred, ela entrou no que dava naquele calendário, mas quando ela vai ali já para a década de 90,
O brasileiro fica ainda nesse perfil no segundo semestre, os estaduais no primeiro semestre. Aí, em 91, houve a inversão de fazer um pouco os argentinos estão acostumados, de ter cada campeonato nacional assim no semestre. O brasileiro foi para o primeiro semestre e a Copa do Brasil foi para o segundo semestre inteiro. E aí era mais espaçada, com os estaduais, obviamente, no segundo semestre. Isso foi em 91 e 92. Aí, só para a galera ter uma noção, o Campeonato Brasileiro de 90 começou em 18 de agosto. Imagina. Meu irmão, oitavo mês do ano. Já passou, já tá na segunda quinzena do oitavo mês do ano. 18 de agosto. 18 de agosto. E terminou em 16 de dezembro. É o que marca o primeiro título do 4 Corinthians. meses. Foi muito curto, exatamente. Marca o título do Corinthians, né? Afinal, Corinthians e São Paulo, 85 mil pessoas no jogo de ida, 100 mil no jogo de volta, o gol do Tupanzil. Aí acaba em 16 de dezembro. Em 2 de fevereiro, um pouco do que a gente vai viver agora, em 2 de fevereiro começou o Brasileiro de 91. Ele só começou em fevereiro. 46 dias. Esse bicho tá bom de conta aí, supostamente. Eu não tô fazendo essa conta, senão vou me perder. Porque da hora que começa 2 de fevereiro, só começou justamente porque o outro tinha terminado em dezembro ainda. E aí acontece, o brasileiro no primeiro semestre, São Paulo e Bragantino na final, na época que o brasileiro tinha final. A final foi no estádio do Bragantino, que foi demolido recentemente, e na época se chamava Marcelo Stefani. Sim. Na ida, com 100 mil pessoas no Morumbi, Mário Tilic fez 1-0. Na volta, 12 mil, a final do brasileiro. Então, pensasse. 0-0 pro São Paulo campeão. Aí vem a Isso Copa. começou dia 2 de fevereiro, né? Isso, aí tá. 1991. 91. Aí o segundo semestre, o Criciúma ganha a Copa do Brasil. Eu tô citando a Copa do Brasil porque ela tá completamente relacionada ao fato do brasileiro ter ido para esse semestre. Sim. Aí quando vai para 92, o campeonato começou em 26 de janeiro, ou seja, antes do Não Brasil. temos o recorde em 2025. 26 de janeiro. 2026. Isso, começou o Campeonato Brasileiro de 92. Que aí o Flamengo ganha esse campeonato na final com o Botafogo. E a Copa do Brasil, que é Inter e Fluminense, é engraçado quando memória. Obviamente era bem mais novo. E o Sport jogou o brasileiro em 92, Fred. E ali ficou. Era um time que nem. Na época que a vitória valia 2 pontos. O time era 12 empates de 19 jogos. Mas aí, no segundo semestre, ele chegou na semifinal da Copa do Brasil. E pra assim, que era criança, eu disse: como é que pode? O time tinha ficado no meio da tabela, como é que tá na semifinal agora? Justamente porque tem essa lógica de ter 2 campeonatos nacionais por ano. Então muita gente pensa que o cara vai pegar na história, o Sport foi semifinalista da Copa do Brasil e aquilo foi depois do Campeonato Brasileiro. É muito curioso. Aí em 93 volta para o que a gente conhece até hoje, aí já começou em 6 de setembro. E aí foi durante muito tempo nesse modelo. Aí chega até 2003, quando começam os pontos corridos, naquela ocasião de 46 rodadas, e aí volta para ter mais datas ali, para puxar as datas, e aí foi cada vez ficando mais cedo, mais cedo, mais cedo. Os estaduais foram diminuindo. Em 2003 ainda tinha estadual com segundo turno, por exemplo, para dar um exemplo do Pernambucano. O Pernambucano teve 3 turnos. Tudo bem que não tinha ninguém na primeira divisão, mas foi um campeonato de 3 turnos e era Então, assim. Cássio, só no início dos pontos corridos que o brasileiro volta, tá, a ser disputado efetivamente ali no primeiro semestre, e a partir daí é que vai avançando. Eu não estava com isso tão vivo na minha memória. A gente se acostuma tanto aos pontos corridos que eu não tinha tão claro que ter campeonato em abril é algo Não, não, tão recente, entre aspas. 2003 começou em março. Só a Sim. primeira rodada foi 29 de março. A primeira rodada dos pontos corridos. Março, abril, né? Não, mas porque 2000, se você volta para 2002, já é aquele campeonato do jeito que foi desde 93 ali. Termina o estadual longo, vai. E isso influenciou até na Copa do Nordeste, inclusive, que a Copa do Nordeste ela foi riscada, vira aquele bolo todo de justiça, justamente quando os pontos corridos vai para 2003, a CBF corta a Copa do Nordeste. E a partir daí variou, como o Fred falou, março, abril. Não me recordo ter começado em maio, não, tô falando de cabeça. E, obviamente, tirando a pandemia, que é Claro. que é um cenário específico. E agora, nesse novo calendário que a CBF. Detalhe, um calendário não é só de 26, não. Quando foi anunciado ali em outubro, é o calendário, acho, dos 3 ou 4 anos para frente. Ou seja, isso vai se manter. Os estaduais com 11 datas e o brasileiro Sim. começando ali na segunda quinzena de janeiro. E aí, Cássio, eu posso trazer aqui para a tela para explicar agora que calendário é esse que a gente vai ter pela frente, tá? A gente vai ter uma explicação aqui resumida, depois eu posso até trazer alguns slides detalhados. Na explicação resumida, 28 de janeiro, primeira rodada. Essas são as datas mais importantes
para vocês entenderem o brasileiro desse ano. 28 de janeiro, primeira rodada. 3 de março, fechamento da janela, tá? Muita atenção aqui. A janela está aberta de reforços e no dia 3 de março a janela vai se encerrar, tá? Só para vocês terem uma ideia, no dia 3 de março o Campeonato Brasileiro vai ter tido 4 rodadas disputadas, tá? A quinta rodada está marcada para o dia 11 de março. Então, 3 de março, encerramento da janela, e dia 31 de maio, acontece a 18ª rodada. E aí o campeonato para, tá? Eu só achei, Cássio, um detalhe aí nessa distribuição, custava nada darem um jeito de parar na 19ª, né? Porque aí você parava exatamente no primeiro turno. E só a título de comparação, 31 de maio, lá na primeira edição dos pontos corridos de 2003, que foi a edição com 24 clubes, tá? Um campeonato de 46 rodadas, mas só pra turma ter noção, em 31 de maio de 2003 o campeonato ainda estava na 11ª rodada. Assim, realmente ele andou muito. E do que Fred falou, pra quem tem toque vai ser uma loucura o campeonato. O campeonato para, tá? Aí detalhe, quando volta, encerra o turno. Ele para, Cássio, exatamente, ele para por 52 dias, tá? O campeonato para 52 dias. Poderia parar com o primeiro turno concluído, tá? E até porque tem Mas a questão do vencedor, o campeão do primeiro turno e tal. isso, mas ele vai parar na 18ª rodada em junho, tá? Troféu Osmar Santos, tá? Do turno. E o do segundo turno é o João Saldanha. Em junho, a gente tem 30 dias de recesso. E aqui é recesso mesmo, férias, tá? O recesso termina no dia 1 de julho. Férias forçadas, porque forçadas no sentido de que isso aconteceu inclusive já em 2025, porque senão você não bate o calendário de 27. Não há Exatamente. tempo para as férias regulares em dezembro, então meio que As férias regulares são em junho. porque senão o cara não, fica treinando aí, fica preparando, não, os clubes vão dar férias e o cara pode viajar, pode ir para a Copa do Mundo se o jogador quiser, não é? Férias absolutas, Se o Cássio. cara se o Recesso. cara comprou, foi sorteado lá Isso. na compra da FIFA, o cara pode. Para você ter ideia, Cássio, de 1 a 30 de junho é recesso. 1 de julho, os clubes retomam seus trabalhos. Mas só voltam a campo no dia 22 de julho, tá? Com a 19ª rodada. Ou seja, como eu falei, são 52 dias sem Campeonato Brasileiro, tá? Você tem junho inteiro como recesso e 22 dias de julho como pré-temporada, intertemporada, chamem como quiser. E aqui, outro detalhe importantíssimo: 20 de julho, a janela reabre, tá? Detalhe, a gente fica, Cássio, de 3 de março até 20 de Essa é a julho. parte que mais me preocupa, do quanto os clubes assim, eh, um diretor executivo, imagino que o cara esteja muito ciente, mas a minha preocupação é que o andamento não tá parecendo que existe uma preocupação de que a data ela tá muito próxima ali. Eu não acho que falte tanto não, tá. E isso é muito pouco tempo. Porque veja, 3 de março, o seu time precisa estar pronto. Sim, A partir disso, você vai ficar dentro de janelas de oportunidade de um cara assim, dentro da janela do espaço regular para negociações, é muito cedo para. E daí? E o cara ficar travado por um turno inteiro. Aliás, por um turno o inteiro, turno porque inteiro. É. Então, de 3 de março a 20 de julho, a janela está fechada, tá? A janela reabre 20 de julho e aí vai até dia 11 de setembro, tá? 11 de setembro, fecha a janela e o campeonato, Cássio, termina no dia 2 de dezembro, acontece a 38ª rodada. Não acaba o ano do futebol brasileiro, tá? A Copa do Brasil repete a estratégia essa parte eu gostei. de 2025 e a Copa do Brasil ela tem suas finais depois do Campeonato Brasileiro. Então aqui a gente trouxe uma explicação, um grande resumo desse calendário. Só que já nessa temporada a gente fez um programa detalhando o calendário e eu vou trazer aqui alguns slides daquele programa para vocês terem uma visão melhor de como vão ser distribuídas essas rodadas, tá? A primeira tela que a gente está vendo é o mês de janeiro. Todas as datas azuis aqui são dos estaduais, que é o que a gente está vivendo nesse começo de ano. E percebam que na quarta-feira, 28 de janeiro, quarta e quinta, eventualmente a gente pode ter alguns jogos na terça, começa a Série A, tá? Isso aqui é o nosso quadro
de janeiro. Primeira rodada, dias 28 e Aquele 29. aquele 25, por exemplo, reserva um Bavi. Sim, Tem o isso. tem o Bahia mas comando do Vitória, né, é Vitória e Bahia o jogo, na verdade. E E em vários estados, reserva definição e veja como tudo está de reta final entrelaçado. de classificação. E já na largada, tão cedo já vai ter polêmica. O Bahia jogaria no dia 29, Sim, certo? sim, Só que no dia aqui tá a gente 31, o dia 1º de fevereiro é a Supercopa do Brasil. Embora seja a abertura da competição, a Supercopa do Brasil vai acontecer já com uma rodada do Campeonato Brasileiro. E não vai ser aquela adia o jogo, não tem data para adiar. Ou seja, tanto Flamengo campeão brasileiro e o Corinthians campeão da Copa do Brasil, quando eles se enfrentarem em Brasília no dia 1º de fevereiro, eles já vão ter feito sua sua estreia. estreia. Só que o jogo do Flamengo foi marcado para o dia 28 e o do Corinthians no dia 29. Disse, pô, é um dia menos de preparação para um jogo que vale título das duas maiores torcidas envolvendo. E assim, alguém pensou isso, é óbvio que até pro produto. Então o Corinthians foi pro dia 28. Só que como é que o Corinthians foi pro dia 28? Tendo que trocar de mando de campo com o Santos, porque São Paulo não permite aquela questão de ter dois Sim, jogos. Então, como no dia. O Corinthians não podia simplesmente jogar no dia 28 em Itaquera, sim, porque já tem outro jogo em São da Paulo. capital, né. Então ele trocou com o Santos. Então o jogo vai ser na Vila Belmira no dia 28 e o Santos vai poder jogar no dia 29, que aí só vai ser o único jogo, no estado do Corinthians. Aí vai botar 40 mil, vai aproveitar. Se pro Santos foi uma oportunidade. Mas o Corinthians, no fim das contas, Curiosa essa troca, né, inteligente e curiosa, o Corinthians perdeu dinheiro. claro. Bastante, inclusive, tá? Mas foi pelo menos uma saída, Veja, é eh, 25% da capacidade do Itaquera, mas veja, ganhou um dia de preparação. Mas ao mesmo tempo, tem que ir pra lá pra. Pô, sim, tem que ir pra Baixada tem que Santista, descer, tem né. que descer, mas enfim. Mas por que é que eu tô dizendo isso? Porque o Bahia é dia 25, para o Bahia, isso significa que foi um dia menos para o Bahia. O Bahia estrear dia 29 aqui. Sim. O Bahia foi efeito colateral. Bahia é o adversário, né, É porque o jogo é do Corinthians e Bahia, se Corinthians, for né. que desculpa. O jogo é Corinthians e Bahia. Mas eu digo, esse efeito colateral na abertura do campeonato. Sim, Agora, no fim das contas, o Bahia foi efeito colateral, mas eu acho que o Corinthians está certo nessa história. absolutamente certo, absolutamente certo. Então a gente vai passando aqui pelos meses, tá, para vocês terem uma visão geral de tudo que vai acontecer. Aí a gente chega, Cássio, em fevereiro, tá, e percebam, se vocês ainda não tinham, entendido ou parado para prestar atenção no que vai acontecer, o brasileiro, ele começa só com jogos no meio de semana, tá. Os finais de semana seguem para os estaduais. A gente tem a segunda rodada no dia 4, tá? A terceira rodada no dia 11. Quando eu disser 4, obviamente estou falando a semana do dia 4, a semana do dia 11. E aí, no pós-carnaval, a gente não tem Campeonato Brasileiro, porque já começa a fase 2 ali da Libertadores e a fase um da Copa do Brasil. Então, como o Brasil tem 2 clubes, né, Cássio, na chamada pré-Libertadores, Bahia e Botafogo, Isso. eles já entram em campo aqui, então não tem Campeonato Brasileiro nessa volta do carnaval. Mas a quarta rodada do Brasileiro, ela já está marcada, tá, para o dia 25 de fevereiro. A gente segue para março, tá? E em março, os estaduais terminam no dia 8, a quinta rodada do Brasileiro no dia 11 de março, e a partir da sexta rodada, aí o brasileiro passa a utilizar os fins de semana, tá? Só que ele passa a utilizar os fins de semana e basicamente desaparece dos meios de semana, vocês vão entender rapidamente o porquê, tá? Ainda tem uma rodada aqui de meio de semana, no dia 18 de março, tá? E aí depois a gente tem uma longa data FIFA. E na data FIFA não tem Campeonato Brasileiro. Essa data FIFA o Brasil enfrenta França e Croácia nos Estados Unidos. E a Série A já dá uma primeira parada aqui, tá? Depois de 8 jogos disputados, ela para no dia 22 de março, tá? E só volta no dia 1 de abril, no meio de semana, tá? Aí tem nona rodada, 10ª rodada do final de semana, e a partir daí esqueça os meios de semana, porque entra em cena a Libertadores, a Sul-Americana e os regionais, tá? Vocês perceberam no quadro anterior que os regionais já acontecem durante a data FIFA, tá? Posso até voltar aqui para que vocês vejam com
mais clareza, tá? A gente tem a data FIFA, mas os regionais vão acontecer durante a data FIFA, tá? A partir do dia 25 ali a gente tem regionais tanto na quarta quanto no final de E semana. dessa vez, regionais com todas as regiões, assim, Isso, porque tem a estreia da Copa Sul-Sudeste, com o Internacional, inclusive. isso. Pediu para sair, foi Parece que já voltou. já voltou, né? E aí a gente volta para abril, tá? E aqui em Porque abril pode jogar o segundo time, né, é, então. aqui em abril, todos os meios de semana são para Libertadores, Sul-Americana, regionais, Copa do Brasil, fase 5, quando entra a cavalaria, os clubes da Série A só estreiam aqui Essa fase no 5 dia 22, 21, 22 e 23 de abril. é uma etapa com 32 clubes, ou seja, 16 confrontos envolvendo os 20 times da Série A, ou seja, já tem 4 confrontos com pelo menos 4 confrontos com times, não, 4 confrontos com um time de Série A, né, porque Isso. E aí, tá? A gente segue, tá? Esse é jogos de ida e volta já. A gente vai para maio, tá? E vocês vão vendo que a Série A realmente não utiliza mais nenhum meio de semana, tá? Segue sábado e domingo apenas, um jogo por semana. O meio de semana, a mesma coisa. De abril, Libertadores, Sul-Americana, Regionais, Copa do Brasil, jogos de volta da, da quinta fase, tá? E aqui, atenção, tá? Final de maio, o que é que significa? Início do recesso, tá? Início do com recesso. exceção às férias, no As caso. férias, 30 dias, tá? Sem nenhum tipo de trabalho, sem treinar, sem nada. Férias, como o Cássio falou. Desliga o telefone, se quiser ir para a Copa. Isso aqui que a gente tem em Ah, Lilás é a então Copa do veja, Mundo. então tem uma diferença em relação a 2025, porque 2025 foi Total. parte das férias. Isso, aqui são Ah, 30 dias de recesso e mais 22 de treino. São 52 dias parados. porque veio 25 foi parte das férias no meio do ano e parte das Isso. férias. Aqui são as férias inteiras. 30 dias de férias e 22 de treino. Então realmente o fim do ano vai ser recesso, né? Porque assim, na hora que acabar o fim do ano, a galera já tirou férias. Recessozinho, porque já volta para dia 28, 29 já tem reapresentação. Tá? É um recesso ali, porque detalhe, tem Intermundial Interclubes para alguns times, então é recesso para quem não tiver calendário. Então, mas não vai ser férias, porque desse ano foi férias. Isso que desculpa, 25 foi férias. É, Dessa as vez, férias são aqui, ah, 30 dias, de integrais, no 1 a caso. 30 integrais, tá? Na Série B, Cássio, é que só são 20 Ah, claro, dias, focando tá? na. A Série B de bola, o recesso começa Ou no dia seja, 10 ela vai replicar o modelo de 25, e mais 10 dias e lá em mais 10 dezembro. dias em dezembro, tá? E aí, depois da Copa do Mundo, a Copa do Mundo só termina 19 de julho, tá? Tem uma data a mais, né? Com a ampliação da Copa do Mundo, para ser campeão do mundo agora, vocês têm que jogar 8 vezes. Isso. Desde. Caramba, acho que desde 82, eu não sei, que eram 7, mas agora subiu para 8 jogos, então é essa diferençazinha, porque são 3 dias pelo menos de descanso para ter, Sim. pra ter uma data a mais, né? E aí aqui, a gente já tinha falado, né, reabertura da janela no dia 20, a Série A volta na 19ª rodada no dia 22 de julho. Fala, Cássio. Janela, quando abre a janela, é para inscrição. Não é para começar a Não é para contratar não, né. começar a ir atrás da galera, não. As férias são para os jogadores, não para os Isso. dirigentes. Quando abrir a janela, assim, se o time foi bem organizado, se ele trabalhou bem, quando abrir a janela, todo mundo entra no bid nesse dia. Não é a abertura da janela não é para, opa, tá liberado e ir atrás de E jogador. aí, É Cássio, para inscrever jogador. A janela não é janela de contratação, é janela de inscrição. a gente pode dizer que existem 2 campeonatos brasileiros, né, o da primeira 18 rodadas e o das últimas 20, porque é outro campeonato, Cara, 52 dias parados. olha isso. Agora foram pouco mais de 40 dias, agora são 52 dias. Nos vizinhos, não são não tanto vizinho da gente, mas vizinho do Brasil. A galera, isso que tá dizendo aí é 2 taças, viu? Apertura e clausura. Isso aí. Se tivesse puxado a 19ª rodada para antes da Copa, Era per... cabia uma taça. Mas E, faltando a rodada, adeus tua taça, Cássio. se nos estaduais, esse modelo é o modelo de turno, né? Assim, É. campeão do primeiro turno com o segundo turno. Essa 19ª rodada, 50 dias depois da 18ª, Pro- é pra- só para irritar Não, pra quem tá realmente. com toque é loucura isso aí. É. Não, acabou o primeiro turno, acabou não, tem um joguinho ainda para terminar, e aí depois são os outros O 20 retorno. jogos, tá? E aí a gente não vai mais detalhar semana a semana, mês a mês, porque aí depois é
absoluta normalidade, tá? Quando tem Libertadores, não tem Campeonato Brasileiro no meio de Aí o semana cara e joga assim 18 segue. rodadas. Mas eu sei que o Fred tá batendo na tecla que o cara joga a 19ª rodada na volta, mas o cara, assim, o cara jogou o turno, certo? O cara jogou um Sim, turno antes da Copa. A chance de o cara ter de vários times, vão ter vários perfis. O cara fez uma campanha sólida ali, deu uma largada muito boa e tal. Caramba, pra recuperar o ritmo daqui a 50 dias, 52 dias. é outro campeão. É outro campeonato, Mas assim, outro elenco, Cássio, talvez. então, talvez, mas isso é ruim. Sim, sim. É uma Ruim parada é ruim por muito, gigantesca. inclusive. É outro campeonato. Veja só, são dois que você tem que estar preparado Aí para a primeira Série A e para a segunda Série é A. nesse ponto que o futebol europeu acaba tendo a vantagem em relação ao calendário. Eu não gosto da ideia, e faz, não é mais por causa do clima, mas eu não gosto da ideia de começa no segundo semestre e termina outro ano, aí a temporada tem 2 anos. Mas ela não é intercalada por torneios. Os torneios eles intercalam 2 temporadas. Tipo, a Copa do Mundo, ela vai ser no meio do Campeonato Brasileiro de 26. Sim. No caso da Europa, a Copa do Mundo vai ser no meio, vai ser, não, na verdade, vai ser entre a temporada 25 e 26 E a 26, e a 27. 26, 27. Isso. E aí não acontece o que você está falando de ter um novo campeonato dentro do mesmo campeonato. Isso. Porque no brasileiro provavelmente vai acontecer. Cássio, O cara se destacou, o cara largou bem. eu É um time diria, mais Cássio, modesto assim e tal. Aí abriu a janela. A chance de um mercado sugar esse time Cássio, é assim. tanto tempo parado que eu diria que a gente está caminhando para passar a ter um calendário igual ao europeu. Talvez para a Copa de 30. Não, lembrando que nos próximos 3 anos, pelo menos, Isso, então, sai por isso desse. que eu falei, talvez para a Copa de 30, quando tiver chegando o ano da Copa, diz assim, ó, é melhor adequar aqui, tá? E fazer um campeonato que termine antes da Copa e recomece depois da Copa. Já com a temporada, no caso, 29 30, 30 31. É só ver como foi o Mundial de 22, que foi no final do ano e os Porque, caras reclamaram pra caramba. Cássio, 52 dias parado É, é outro campeonato, pô. lembrando que 27 tem a Copa do Mundo feminina, Sim. que ela não tem 8 datas, ela tem 7 datas. E a gente ainda não sabe exatamente o tanto que ela vai afetar o calendário. Ainda há uma dúvida se o Aí, brasileiro para ou não. eu, eu, Mas deve eu parar. acho que deve parar. Mas não vão ser 52 dias, porque o campeonato não tem, não tem, É. não tem esse tanto. E E nem 28 precisa da preparação, já que os jogadores não vão. Nesse caso, você está protegendo os próprios jogadores. Como os jogadores. não vão. Mas, Eles não vão jogar, né, na isso, Copa do é. Mundo. Então. E 28 tem Copa América. Copa América e E a Eurocopa e Olimpíada, né? Olimpíada. Mas a Olimpíada consegue, ela Eu vai parar. acompanho. A A Olimpíada questão só desvia a atenção, desvia a né? atenção, mas a Copa questão. América precisa de data FIFA. É. E a Eurocopa, né? Então elas são paralelas. Aqui a gente encerra essa questão do calendário e a gente entra, Cássio, numa das mudanças no regulamento, que é muito mais no papel do que na prática, né? Uma vaga a menos para a Libertadores, a CBF decidiu tirar a sexta vaga do Campeonato Brasileiro e dar essa vaga O que é que tu achou? Nem lembro se a gente. ao segundo lugar da Copa do Brasil. Cássio, eu acho que é um regulamento, acho até ok, tá? Premiar o segundo da Copa do Brasil, mas com as restrições que vieram junto, eu acho que basicamente, tá? É uma Composiçãozinha. troca, tá? Que no final das contas, dificilmente não vai voltar para o brasileiro essa vaga pelas restrições. E aí uma restrição que eu considero absolutamente errada. Ainda que a gente saiba que no formato da Copa do Brasil de hoje, a dificuldade de um time da segunda, da terceira ou da quarta divisão ser campeão é muito maior do que em outros tempos, tá? A forma como a Copa do Brasil é feita, os times da Série A entrando todos na quinta fase, com potes separando eles, ou seja, confrontos obrigatórios contra times da Série A. Uma situação extremamente fechada para quem vem de baixo, para quem larga do início da Copa do Brasil. Mas esse time, se passasse por tudo isso, ser campeão, não poder jogar Libertadores, isso aí não Eu, existe. eu acho um absurdo. E você esqueceu de dar um exemplo.
E se o time ganhar e for rebaixado? Que já aconteceu. Já aconteceu. O Palmeiras ganhou a É. Copa do Brasil de 2012 e acabou rebaixado. Porque, detalhe, é isso que o Cássio falou é importante. Se o time fizer tudo isso na Copa do Brasil, se o time for da segunda divisão, ele tem uma chance de jogar Libertadores. Subir Subir. Porque o que vale é a Série A do ano do ano seguinte. seguinte. Para jogar, agora na regra do Brasil, para jogar Libertadores, você tem que estar na primeira divisão nacional. E não era dessa forma. Eu lembro, tipo, o Criciúma ganhou a Copa do Brasil sendo da Série B. Paulista e Santo André. Detalhe, ganharam, não subiram. Quando eles jogaram a Libertadores do ano seguinte, ainda estavam na Série B. Sim. Por exemplo, o Corinthians, quando perde em 2008, mas ele teria jogado, se fosse campeão, na primeira Porque ele divisão. subiu, né? O Palmeiras já foi o exemplo de ter caído. E tem ficou um exemplo que ficou um triste, que seria o mais grave, não, o mais curioso de todos, que foi o Brasiliense, vice-campeão. Detalhe, tava a um triste de ser campeão. Tava 1-0, tava ganhando no gol qualificado, aí o Corinthians empatou. E de 2002, porque o Brasiliense era da Série C. Detalhe, naquele ano ele ganhou a Série C. Sim. Ele estaria na Série B, mas enfim, quando ele jogou a Copa do Brasil, foi vice-campeão, era da Série C. E agora, detalhe, nada disso pode, eu achei assim. Como o Fred falou, fica uma restrição muito grande. E a gente e essa questão, porque a vaga da Copa do Brasil, ela é para a fase de grupos do campeão, e a do vice é para a preliminar. Sim. Aí vai pesar a melhor vaga que você tiver. E isso é um tanto óbvio, né? Assim, se o time foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas conseguiu a vaga da fase de grupos no Brasileiro, ele vai pelo do Brasileiro. Exatamente. Assim como se ele ficou em quinto lugar no Brasileiro, pegou a pré, mas foi campeão da Copa do Brasil, ele vai pela fase de grupos, enfim. Mas essa restrição. Ainda. Detalhe, eu não sei se a Conmebol simplesmente é assim, não pode, mas a Copa Argentina. Tem time. O Huracan, quando ganhou a Copa Argentina, acho que em 2012, estava na segunda divisão, Fred. Jogou a Libertadores. Eu não sei se depois a Conmebol colocou essa restrição, mas não é inédito, não é só. Né, isso não é uma jabuticaba, não, tá? Tá. Essa coisa, sobretudo nas Copas Nacionais, já tiveram essa. O Tigre da Argentina jogou a Libertadores sendo da segunda divisão também. Isso já aconteceu em outros países. Mas, enfim. Dito isso, a chance desde que a Libertadores ganhou esse corpo, o máximo que o time da Série B conseguiu foi a semifinal do América Mineiro de Lisca. Acho que Foi. é 22? 21, acho. 21 ou 22, né? Foi exatamente. A última grande chegada de um time da segunda divisão foi esse América, tá? Mas, enfim, no final das contas, é uma mudança que é interessante, mas que tem tanta proteção que acaba voltando. Possivelmente essa vaga vai e volta para o Campeonato Brasileiro, tá? E aí, Cássio, tem uma segunda mudança no regulamento, que é o impedimento semi-adiado, né? No caso, não é semi-automático, não, é semi-adiado, porque eu diria que esse é o primeiro dano, Cássio, materializado do campeonato começar no dia 28 de janeiro. A CBF não conseguiu que a tecnologia tão anunciada, tão propagada, de que em 2026 inaugura o impedimento semiautomático, necessário impedimento semiautomático no futebol brasileiro, a CBF não conseguiu viabilizar a tecnologia, Cássio. Isso. E só o ajuste foi em 2020, América Mineiro, só para deixar tudo Tá. certinho, 2020. Nessa questão, o GE trouxe uma matéria bem interessante, porque existem vários estádios que a gente não considera muito assim e que eles precisam ter esse sistema. Vou dar um exemplo. Belém do Pará. O Mangueirão vai ter que ter todo esse sistema, e o Baenão também. O Remo, se quiser. Ele tem o direito de jogar no Baenão. Não, a capacidade mínima atende. Eu acho que em algum momento a capacidade mínima do brasileiro vai subir, vai sei lá, 15, 20 mil pessoas e tal, mas nesse momento, apesar de ter arquibancada ali atrás das barras, basicamente, e nas laterais do campo ser bem mais restrito, mas isso hoje em dia, porque se pegar vídeo do Remo nos anos 90 era loucura ali. Mas enfim, do modelo atual, o Baenão está cadastrado para. Aí está passando por esse processo. Enfim, está aqui na tela. Vai cadastrar 27 estádios. São 20 times. E são né? 20 times. E alguns até usam o mesmo estádio nessa temporada. O Flamengo e Flamengo e Fluminense. Mas porque não tem mais o Castelão. Né? Veja, mas Belo Horizonte. Tem o Mineirão, Arena MRV e o Independência. Sim, que pode ser utilizado. Que costuma ser utilizado, Sim. né? Enfim, até na publicação dessa matéria ainda faltava vistoria na Arena Condá, no Baenão, no Allianz Parque.
Enfim, por que que foi adiado? Muitos estádios é com celular, que você vai colocando em vários estádios tudinho para ter uma visão, na questão O no Vitória talvez precise, se a reforma do Barradão acontecer, o Vitória pode considerar Pituaçu também, né. mas o Pituaçu tá com problema de Diga laudo. não, hoje tá, Acho que a Vitória teria que ir pra pra Fonte Nova, né. Fonte Nova, né. É. Mas enfim, por que que tá adiado? A CBF só vai promover a estreia se os 10 estádios tiverem aptos. De uma única rodada. Isso, ela não vai aceitar 9 rodadas, tipo, 9 jogos e 1 não. e um não. Um não com semiautomático, ou seja, um com outro sistema, né. Veja, nos estaduais, porque eu vou dar esse exemplo, porque nos estaduais a gente aceita de que os clássicos têm o VAR, e os jogos entre pequenos nas finais tudo bem, mas no corpo do campeonato estadual, alguns, nem todos, né, Sim, pernambucano Pernambuco mesmo não não tem. teve, É. mas que o clássico, mas o clássico rei, o cara coloca ali o VAR, mas não tem Tirol e Maracanã, certo? No Campeonato Brasileiro, se você pode falar, seria a mesma regra? Se você for colocar bem frio, poderia, mas eu acho que não se aplica nesse caso. É por quê? No campeonato estadual você faz uma concessão dentro de um campeonato que já é deficitário, que tem um Sim, recurso claro. muito escasso. No Campeonato Brasileiro a gente está falando de um torneio que é na casa de bilhão. Então assim, não dá para o torneio na casa de bilhão, um ser desse jeito, outro ser do outro jeito. Eu acho que nesse caso fere a isonomia de um campeonato que é o maior produto do futebol brasileiro no momento. E então assim, eu estou dando esse exemplo porque eu acho que seria justo alguém comparar, mas no estadual pode. Eu acho que detalhe, eu não vejo um grande problema nos clássicos, que são os jogos que fundamentam a receita da competição. E no caso da primeira divisão, não é só o Flamengo, não é só o Corinthians. Já existiu o Brasileirão sem o Corinthians. Sim, O do Flamengo ainda não aconteceu, mas já teve o Campeonato Brasileiro sem o Corinthians. Então é um Campeonato Brasileiro que acontece independente desse formato. Então eu acho que essa medida é acertada, mas ao mesmo tempo é uma pena que a promessa que era de ter o campeonato inteiro. é, Que por exemplo, quando começou o VAR, lembra que foi o retorno vai ter, ou seja, um sim. turno teve, outro não teve. Eu estou 100% alinhado com você aí. Acho que a CBF está certa em ter que ser absolutamente padronizado, mas repito, é o primeiro dano do campeonato começar tão cedo. A CBF não conseguiu, junto com a empresa que ela contratou, a CBF não conseguiu ter a tecnologia pronta e segura nos 27 estádios que ela precisa, É a tá. empresa que faz a da Premier League, tá? É a Isso. empresa Como é o nome da empresa? Genius. Perfeito, tá. Então, mu Só pra não ter noção, cada estádio quando coloca, são 30 celulares espalhados pra fazer uma rede, né. uma rede. Meu irmão, ou seja, 300 celulares por rodada. Mas Porque desses 30, se um tipo, talvez o cara ele funcione com 20, tá entendendo? Assim, ó, 30 funciona, mas, um parou ali, um caiu a bateria, enfim. não sei. Então é realmente um campo de 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 Isso. de imagens, né. A gente tem até um pedacinho aqui da tela de uma arte que vocês entenderiam um pouco dos ângulos, Esses né. celulares, só pra tu entender, eles vão gravar em 4K com 100 frames por segundo, iPhone 16 ou 17, que é a galera coisas muito específicas, né. É. Mas importante aí esse detalhamento. E aí, Cássio, pra gente recapitular o que a gente trouxe até aqui. Novo calendário, o campeonato é disputado de 28 de janeiro até o último dia de maio, 18 rodadas para 52 dias parado, volta e segue nas últimas 20 rodadas até dia 2 de dezembro. O regulamento tem 2 mudanças, que obviamente não são de jogo jogado, mas interferem no campeonato de alguma Ainda não forma. foi dessa vez que a turma inventou o Z3. Isso. O VAR semiautomático e uma vaga a menos na Libertadores. Essas são as mudanças, as novidades do Campeonato Brasileiro. Calendário e 2 mudanças no regulamento. Mas nesse programa, a gente ainda traz algo que o 45 minutos tem uma tradição em acompanhar, que é a nova geografia, tá. Todos os anos a gente atualiza o que muda nesse mapa da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Cássio, a gente tem 4 regiões representadas, tá, no próximo Campeonato Brasileiro.
o mesmo uma distribuição, tá? A gente tem a volta do Norte para o campeonato, tá? A volta do Norte e o Centro-Oeste que já estava fora. O Campeonato Brasileiro de 2025 foi disputado em 3 regiões, tá? Sul, Sudeste e o Nordeste com 5 equipes, tá? O Nordeste perde mais da metade das suas equipes, cai de 5 para 2, né? Resta apenas o estado da Bahia, e o Norte volta com Depois de o Pará. 21 anos. A volta do Norte, né? Para ter ideia, faz tanto tempo que vai ser a primeira participação do Norte no campeonato de 20 times, porque o campeonato de 25 teve 22 times. Ele estava naquele modelo de transição, como o campeonato brasileiro dos pontos corridos começou com 24, 46 rodadas, foi assim em 23, em 24. Aí, no caso, em 24 em 2004, desculpa, em 2004 caíram 4 e subiram só 2 da segunda divisão. Mesma coisa em 25, tinham 22 times, caíram 4, subiram 2. Aí chegou 20 e aí passou, continuou caindo 4, mas passou a subir 4. E a última vez tinha sido com o Paysandu. O Paysandu, Fred, que jogou 2002, 3, 4 e 5. Ele jogou, na verdade, 2002 o modelo, aquele modelo misto, né? Mas jogou as 3 primeiras edições dos pontos corridos. O Paysandu ganhou a Série B de 91 e pegou essa sequência. E aí o Remo não participava do Campeonato Brasileiro. E aí vai aquela velha discussão que a gente já falou. Para fins estatísticos, desde 2000, quando ele joga a fase final da Copa João Avelange e chega nas oitavas de final contra o Sport, ou considerando o campeonato inteiro desde 1994 mesmo. Perfeito. E Remy e Paysandu, lembrando que detalhe, 94. Remy e Paysandu juntos. Juntos. O futebol do Pará era bem forte. Não teve outro representante do Norte no Campeonato Brasileiro nesse período todo. Então vamos lá, para as mudanças, tá? Eram 3 regiões, Sul, Sudeste e Nordeste. Agora são 4 porque o Norte voltou, o Centro-Oeste não conseguiu voltar, tá? Por estados, saíram Ceará e Pernambuco, tá? O rebaixamento duplo de Ceará e Fortaleza, e o rebaixamento do Sport tirou 2 estados do Nordeste. E entraram o Pará com o Remo, o Paraná, que tinha sido uma ausência histórica, tá? Veja, o futebol paranaense, ele ficou 35 anos seguidos participando da primeira divisão, ou com Coritiba, ou com o Atlético, ou com o Paraná Clube, ou com os 3, gente. Detalhe, os 3 conseguiram vaga na Libertadores, para manter noção do que é. Foi de 91, desculpa, de 35 anos depois, de 91 até 2004. Foram 35 anos que não acontecia, na Até verdade, né? 2024. Até É, 2024. e aí também voltou Santa Catarina, né? Tinha tido o rebaixamento ali do Criciúma, não teve clubes na temporada passada, e a Chape, de forma muito surpreendente, conseguiu recolocar Santa Mais Catarina. do que o Remo. Mais surpreendente do que o Remo. O Remo tinha investimento para isso, a Chape O não. Remo surpreende pela reta final, É, naturalmente, né? Onde se distanciou, mas depois. mas o investimento era de briga pelo G4, ele brigou pelo G4 o campeonato todo, tá? Ou seja, no final das contas, agora saltamos de 8 para 9 estados, já que caíram 2 e voltaram 3, 4 regiões e 12 cidades, tá? Quais Caxias, são? Caxias do Sul saiu ali, né? Do Rio Grande do Isso. Sul. Quais são as cidades que não são capitais, tá? Chapecó, Bragança e Mirassol E e Santos. Santos. São 4 cidades que não são capitais, tá? A diferença foi justamente, Fred, como eu falei, a saída de Caxias do Sul, né? Sim. Saída de Caxias do Sul, saíram Caxias do Não, Sul falo dos que não são, que não é e do capital. que na capital, Caxias do Sul, além, obviamente, de Recife e Fortaleza, tá? E aqui a gente traz um outro mapa, Cássio, que é um mapa dos estados que nesse século, tá, chegaram a ter participantes da Série A e que estão fora, e há quanto tempo eles estão fora, tá? A gente começa, obviamente, com Ceará e Pernambuco, já citados, estavam até 2025, tá? Ou seja, um ano fora. A gente tem Goiás e Mato Grosso desde 2024, tá? Com o rebaixamento do Cuiabá e do Atlético Goianiense aqui, tá? Então, esses estados estão há 25, 26, 2 anos fora. E aí a turma que está mais distante, né, Cássio? O Alagoas teve o, o, O o, o CSA. CSA, né, que conseguiu jogar Não, 2019. e que fez história. Ainda é o único clube que conseguiu 3 acessos nacionais consecutivos, né? D para C, C para B e B para A. Tipo, e já voltou, tá? já vou. Pera, mas no caso, foi 19. 16 na D, 17
na C e 18 na B. Isso. E já voltou. Pra D. Pra D, então, voltou todos os degraus, tá? O Caramba. Santa Cruz tinha feito isso. O Santa Cruz não subiu numa escada. Santa conseguiu fazer 2 vezes. O Santa subiu. O Santa não subiu direto, como foi o CSA, mas muito próximo. E também voltou. A do Santa foi de 2 em 2 anos. A primeira foi, ele subiu da D em 2011, na C em 2013 e na B em 2015. 2015, né? Aprende e sobe depois, mas a queda foi bem mais rápida, né? E aí, Cássio, Rio Grande do Norte, tá? Desde o América de 2007. Que agora tá na rede, descansando. Quarta divisão também, né? Não, mas tá descansando. Ah, pô. Deixou de ser a pior Não, campanha do Nordeste. O Mecão, não, do Brasil. Ele já tinha descansado desde a Chape, né? Sim, é verdade. Ele descansou do Nordeste. Ok, descansou da Chape e descansou agora. Em 2021 descansou da Chape e agora descansou com o Sport. Não, mas perceba, mas eu acho que descansou mais agora. Porque a da Chape era pior e as pessoas não lembravam da Chape. Não lembram, exatamente. Mas agora eu acho que a turma não vai esquecer. O Sport tem um peso suficiente. Tá na rede. Mecão tá na rede. Pra ficar marcado. Foi a única participação do Rio Grande do Norte. Ele subiu como 4º lugar na Série B de 2006, que foi a primeira edição da Série B com pontos corridos. Agora, só para dizer que o América Natal tem outro acesso no Brasileiro, que é em 96. Sim. Agora, o ABC, eu estou dizendo isso porque na era do acesso e rebaixamento, que é de 1988 para cá, o ABC não tem. E o América tem 2 acessos, e um deles já nos pontos corridos para essa participação solitária ali em 2007. E aí, Cássio, para fechar a lista, Brasília, o Distrito Federal, tá? Desde aquele brasiliense, né? Luiz Estevão, trincado na veia ali, né? Meu irmão, eu ia dizer, até imagens... Que freio, que freio! Não, que freio! A Scania quase entra rasgando aqui na sala. O site era... Imagem proibida para 18, porque os outros... O site era insanidade. Imagem para proibir para 18, mas eu ia falar uma besteira, na verdade, eu ia falar de forma equivocada. O Brasiliense, ele foi fundado em 2000. Em 2002, já estava na final da Copa do Brasil, Fred. Ganhou a Série C de 2002. Ganhou a Série B de 2004, no quadrangular que tinha o Bahia, inclusive, que o Bahia não sobe. Sim. E o Bahia não sobe. Quem sobe é Brasiliense e Fortaleza. E em 2005 estava na primeira divisão, que foi o campeonato de 22 times, aquele mesmo do Paysandu. Ou seja, se o Remo não sobe, Distrito Federal e Pará estariam ali com o mesmo ano. O Brasiliense foi o lanterna daquele ano, mas foi uma lanterna bem honesta. A partir de agora eu vou ficar olhando essa reposição de lanterna. Um uniforme horroroso. 10 vitórias, 11 empates e 21 derrotas. Então é isso, tá? Não, nessa época não era tanto não, era amarelo com a lista branca, que era... Era cheio de patrocínio. Não, tu tá confundindo. Mas eu acho que na primeira divisão, será que era assim? Era, pô. Ele jogou a primeira divisão com o Marcelinho Carioca. Sim. Porque depois ele teve um que foi o primeiro daquela série da Cavaleira, né? Que era um. Que não gostei, não. Mas eu lembro que era no Cerejão, né? Porque o Gama Mané Garrincha não jogava no Cerejão, que é o estádio dele, e era a febre amarela. Cássio, quem volta primeiro? O Distrito Federal ou o Rio Grande do Norte? Torço para que seja o Rio Grande do Norte, mas não, tá longe para os dois. Na verdade, tanto o Rio Grande do Norte quanto o Distrito Federal não tem representante nas 3 primeiras divisões. Verdade. Porque o ABC caiu para a 4ª e o América não subiu fez aquele confronto com o Sul. Então, na verdade, tá difícil para os dois. Os dois estão fora dos 60 clubes, né? São 20. Qual você acha que vai ser? A gente consegue identificar um outro estado que pode furar essa. Porque, na verdade, é o seguinte: a gente tem 9 estados, né? Nessa temporada. O Pará já estava longe há algum tempo, mas o Pará voltou. Eu ia chutar Amazonas. Eu também acho que é o que estaria. Mas já caiu, ele perdeu. Sim, Mas eu ia chutar Amazonas porque eu não vejo tanta diferença pro que é o Cuiabá. Sim. Veja, vendo de fora, com todo respeito, naturalmente, mas o futebol amazonense, na verdade, assim, com todo respeito, mas falando na verdade também, o futebol amazonense, ele tinha nomes mais conhecidos do que o do Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul tem um Operário, que já foi 3º lugar no Brasileiro, mas do Mato Grosso, com a cidade de Cuiabá, não tinha. Então, assim, fizeram um clube e, assim, o clube passou a ser dominante, tem um estado da Copa do Mundo a favor, a cidade abraçou e chegou a ser um clube de primeira divisão. Eu não acho tão diferente. E detalhe, existiam clubes tradicionais no Mato Grosso, como o Operário de Várzea Grande, aquele. E no Amazonas também. Tem o Nacional, tem o São Raimundo. Sim. Mas na hora que você cria o Manaus, cria o Amazonas, pra mim é a mesma coisa que tá criando o Cuiabá. Com certeza. Então, se o Cuiabá bater na primeira divisão,
É tão diferente assim? Não. Eu acho que é por aí também, tá, Cássio? Detalhe, tá? Se a gente parar pra Agora, tem pensar, as SAFzinhas aí, por exemplo, a SAF do Botafogo. eu ia dizer isso, acho que a Paraíba Não, poderia se considerar. é porque eu estava falando porque o Botafogo tá ali na Série C há um tempão, mas tá ali Eu poderia se considerar o Botafogo como para voltar um estado, porque a conta que eu ia um fazer estado desses que não estão é, que não estão a conta na que eu ia tela. fazer era o seguinte, Cássio, a gente tem historicamente, 11 estados 11 estados que costumam estar na primeira divisão, pode não passar um ano ou outro, que são, eh, os 3 do Sul, os 3 do Sudeste, tá, os 3 do Nordeste, 9, tá certa a conta? Goiás, 10, tá. Eu acho que são 10, Cássio, historicamente. Porque o eixo são 4, né, aí com 4 do eixo, Pernambuco, Bahia e Ceará, já vai pra 7, Paraná 8, Goiás 9, quem é o 10º? Santa Catarina e Rio Grande do Santa Sul, Catarina. 11. Então são 11, como eu falei, são 11, não é isso? Não, porque o Rio Grande do Sul já tinha somado, pô, Pô, porque então são 10, é isso com mesmo. Santa Catarina. 10 estados que regularmente integram a Série A, tá. O Pará tá de volta para o jogo, mas foi muito tempo distante. Mas no passado também era comum você ter ali Remo e Paysandu ou disputando a Série A ou com chance de disputar. E o Mato Grosso entrou nessa dança recentemente, tá. Alagoas, o CRB orbita muito a chance do acesso, então pode voltar a qualquer momento. Tirando isso, Cássio, é muito difícil puxar outro, tá. A gente coloca uma espécie de um núcleo que sempre disputa, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, o eixo, né, sempre disputa. Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Ceará orbitam e quase sempre disputam, Goiás também. E aí você tem esse cinturão, digamos assim, que eu posso citar: o Mato Grosso, o Pará e Alagoas. Mesmo Alagoas sendo um episódio histórico, Mas ma mas mas tem a regularidade do integra C o cinturão que pode, e né? tem a regularidade do CRB que tá Da se segunda na divisão, 2ª isso. divisão. E disputando, né? Então é isso, tá? É um mapa muito restrito ainda, tá? E a gente hoje trouxe esse outro lado. A gente costuma sempre se atualizar quem Até joga. 86, até 1986, todos os estados era era outros tempos, assim, realmente. Todos os estados tinham pelo menos uma vaga no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Outros tempos, Não, tá? dos estados com futebol profissional, porque ainda tinha estado que não tinha futebol profissional. O Isso. Roraima, por exemplo, vai profissionalizar o dele em 95. E aí a gente avança, tá? Pro próximo tema, que são as viagens, que é diretamente relacionado a essa geografia, tá? E aqui, Cássio, o Remo veio, o Bahia, o Sport, o Fortaleza, o Ceará reclamavam, né, das viagens e reclamam ainda. Aí chegou agora o super trunfo, né? Um time que vai rodar simplesmente 95 mil Sabe quilômetros para disputar a Série A, Cássio. sabe o que isso Mais de, significa? mais de 4 vezes o que os times da capital de São Paulo vão disputar. Sabe o que isso significa? Não uma, mas 2 voltas na Terra. Detalhe, não é da parte de baixo não, viu, é pela linha do Equador, onde essa terra é gordinha, 2 voltas na na no planeta Terra. Ou seja, o Bahia vai dar uma. Bahia, Vitória, o Mirassol, mas o Remo vai dar 2 voltas na Terra. E é uma distância muito grande, né, Cássio? Veja só, o Remo é quase, é exagero dizer quase o dobro, mas quase o dobro dos outros dois, que são os que mais rodam, né, os dois nordestinos, Bahia e Vitória. Curiosidade é o Mirassol, que dentro de São Paulo precisa pegar muito ônibus Pra chegar até no chegar a aeroporto. Guarulhos, né? E aí roda Mas 42 mil do jeito que quilômetros. tá lá pra começar esse jatinho, dar um jeitinho, apressar as coisas aí, não duvide não, viu. Veja, tem muitos aeroportos de pequeno porte, muitos assim, então, É. na hora que o real tá entrando lá, não sei se a turma vai muito de leito não. Aí depois vem a turma do Sul, né? A Chape, Há aeroporto em Chapecó também. 40 mil, os gaúchos com 35 mil e os paranaenses com 29 mil. Aí depois vai para uma lógica, né? Você vai chegando ali mais para o eixo central do Brasil, os times de Minas com 28 mil, Red Bull Bragantino 24.500.
os cariocas. Detalhe, colocaram uma distânciazinha ali a mais pro Vasco, viu? Contaram ali a caminhada de São Januário, 23.300, e os outros cariocas com 23.000, tá? A mesma distância do Santos. E aí quem roda menos? Os três da capital paulista, tá? Palmeiras, Corinthians e São Paulo. São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires, a distância aérea é de 1.674 quilômetros, certo? A distância aérea de São Paulo para Buenos Aires, que é um jogo de Libertadores. De Porto Alegre para Belém, que é um jogo de Campeonato Brasileiro, essa distância é de 3.190, o Impressionante. dobro. É um torneio, um campeonato continental, como diz o velho bordão, né, É, e no Cássio? caso, os voos do Remo, é como a gente, ele não sendo voo charter, né, vai ser prova que se for caro e vai gastar combustível assim por muito, né. Então assim, ele voa ou para Brasília ou para São Paulo e de lá pega um segundo voo para chegar Isso, no destino, se o time não for de São Paulo, né. isso. E isso atrapalha, Cássio, inclusive nas contratações, nos reforços, né? Essa estrutura, essa questão, esse deslocamento, O ele Fortaleza, pesa nas costas ele dos demorou jogadores. para dobrar, né. Assim, aí Sim. aí acho que na hora que os resultados do Fortaleza foram muito expressivos, aí o cara: "Ó, meu irmão, pelo menos tu tá indo lá, mas o cara disputa". E o Fortaleza viajando já nos últimos anos só com voo fretado, Não, tá? mas eu tô falando antes desse momento, porque aí já estava mais tranquilo, eu tô falando no momento de dobrar esse cenário que Sim. você tá falando, dessa dificuldade. Dobrar no sentido de driblar. Não, dobrar a pessoa, de Então, convencer, de convencer. convencer. É. Porque nesse momento o cara, pô, o Remo tende a ser um campeonato de mais dificuldade, e ainda de mais desgaste físico e tal. O Fortaleza tinha uma ideia, essa ideia inicial, mas rapidamente ele conseguiu a partir dos resultados que ele obteve na Série A. Próximo tema: distribuição das ligas, mas esse tema vai estar em outro vídeo, tá? Você vai procurar no nosso feed para ver se a gente já colocou no ar esse segundo vídeo, essa segunda parte do videoguia oficial do Campeonato Brasileiro aqui do 45 minutos, uma tradição que a gente vai atualizando todos os anos, nunca antes do carnaval, nunca em pleno verão de janeiro, mas para tudo a primeira vez, e a gente vai trazer passo a passo aí, vídeo a vídeo, uma apresentação da nova Série A, da Série A, que vai de 28 de janeiro até 2 de dezembro. Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, comenta, diz aí onde é que a gente poderia ter puxado um tema diferente, se a gente errou alguma coisa aí na caminhada dentro desse programa. Você pode nos ajudar comentando, jogando o link para o seu grupo de WhatsApp para a galera que gosta de futebol, que pode gostar aqui do nosso conteúdo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e aqui embaixo da gente tem um cliquezinho que seria muito importante se você pudesse dar essa força, que é para virar membro aqui do canal. Mais do que a gente dizer que, pô, vamos fazer vídeos exclusivos, já lançamos o primeiro e os comentários foram, porra, bem legais. Muita gente dizendo que foi dos melhores conteúdos que a gente já produziu. E essa vai ser a cara e o perfil desses conteúdos exclusivos. Vão ser conteúdos realmente muito especiais. A parte da nossa cobertura. A nossa cobertura do futebol brasileiro, a nossa cobertura do futebol fora do eixo, do futebol do Nordeste, essa cobertura segue 100% aberta, 100% gratuita, tá? Aqui no YouTube, porque é dessa forma que a gente acredita. A gente não quer condicionar nem forçar ninguém a ter que pagar para um conteúdo que ela precise, digamos assim, para acompanhar de forma mais aprofundada o futebol brasileiro, tá? Mas se você pode dar essa força para a gente, nos ajudar a ter uma receita maior, uma estabilidade, uma previsibilidade maior, aí você chega, tá? E se torna membro aqui do canal. A nossa parte a gente vai fazer. A gente promete bons conteúdos para vocês de forma exclusiva e de forma restrita só para membros, tá? Se esse for o primeiro vídeo que você assistiu da gente, eu me apresento só agora no final. Eu sou Fred Figueroa. Fiz esse É vídeo Marvel, o filme da Marvel é assim, quando termina o filme é que diz o nome do filme. ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui do estúdio de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza e Gabriel Costa. Se você nos assistiu através de um corte, esse corte foi de Caio Corte. Nós somos o 45 minutos, um pequeno pedaço, uma parte desse grupo, tá? Que tem gente na Bahia, que tem gente no Ceará, que tem gente na Paraíba, que tem gente em São Paulo, que tem cada vez mais pessoas espalhadas aqui pelos estados estratégicos para que a gente possa fazer esse mapa alternativo do futebol nacional. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.